Esse domingo nós começamos o nosso roteiro pela Praça de Casa Forte, no encontro com a Avenida 17 de Agosto. A avenida tem esse nome em homenagem à Batalha de Casa Forte, realizada no dia 17 de agosto de 1645, que representou a segunda derrota dos holandeses depois que invadiram o Nordeste brasileiro. A Avenida 17 de Agosto é hoje uma das vias mais movimentadas da cidade, mas é também a entrada para o bairro de Casa Forte, um dos bairros mais tradicionais da cidade. Depois da Praça de Casa Forte, seguindo para 17 de agosto, em direção a Dois Irmãos de Apipucos, nós localizamos logo à esquerda a entrada da Rua Real do Poço. Essa rua que dá acesso ao Poço da Panela, ela é ladeada por um conjunto de casas de residências que devem datar do século XIX, um conjunto de 7 a 8 residências, hoje ocupadas com atividade comercial, mas que foram originalmente residências e que permitem ainda a preservação de uma parte importante da história desse bairro. Antes, logo em frente à praça, antes da entrada da Rua Real do Poço, nós temos um casarão, de número 1403, também muitíssimo interessante. Tinha uma data na fachada que foi retirada, mas que dá a entender que é de 1847, a construção, em estilo neoclássico, fachada neoclássica, e com a revestida de azulejo português. É muito interessante, inclusive ela é recuada da linha da rua, diferente das outras casas mais na frente, e que mostra um estilo bastante importante da arquitetura da cidade do Recife nessa época. É interessante notar, em frente ao número 1500 da avenida, que esse conjunto de casas, junto à entrada da Rua Real do Poço, ele provavelmente se conectava com o outro conjunto que nós vamos verificar um pouco mais na frente, no encontro da Avenida 17 de Agosto com a Estrada das Ubaias. Também uma parte relativamente bem preservada de construções originais, observando do lado direito da avenida, nós podemos ter a impressão que este conjunto de casas era inteiriço, onde hoje tem residência de outra época, ou edificações de outra época, provavelmente davam lugar à continuidade deste corredor de casas. Inclusive, muito interessante e muito bem restaurada, está o número 1545, uma edificação de residência familiar, muito típica da época, meados do século XIX, e que foi bastante bem preservada e hoje é ocupada por atividade comercial, mas é muito interessante de ser observada. Também é interessante notar o número 1872, onde funciona hoje a Escola Mater Christi, foi originalmente um casarão, com toda certeza pertencente a uma família bem abastada da época. Provavelmente alguma família da açucarocracia, como chamava Oliveira Lima, a classe de senhores de engenho, depois senhores de usina. Uma edificação hoje que permite se observar o seu estilo original, isso aí final do século XIX, mas que ainda mostra a imponência que teve outrora. Defronte do número 1872, nós também podemos observar um outro exemplar de residência abastada da época, também de meados para o final do século XIX, uma residência belíssima, que fica na esquina da rua Marquês de Tamandaré. E é uma rua
especial que merece ser observada com cuidado do início até o final. Ela começa na Avenida 17 de Agosto e termina no Rio Capibaribe, adentrando o Poço da Panela.